Ao deixar o Brasil, Sérgio Tavares tem passaporte retido novamente. O jornalista disse que o documento ficou em posse da Polícia Federal por alguns momentos na noite desta segunda-feira. Vou começar o comentário pelo doutor Sepúlveda. O que aconteceu com o Sérgio Tavares, como eu disse, é uma aberração total. Ele, segundo a legislação, ele não precisa nem visto. Qualquer cidadão europeu que vem fazer cobertura jornalística, etc., ele sendo jornalista, não precisa nem de visto. Portanto, isso é uma história mal contada pela Polícia Federal, para não dizer uma mentira contada pela... Mas depois ele conta que o delegado, o agente da Polícia Federal, diz: não, meu chefe quer te ouvir a respeito das tuas opiniões. Então, opinião sobre vacina, opinião sobre o ministro Alexandre de Moraes, opinião sobre o ministro Flávio Dino, opinião sobre a ditadura do judiciário, opinião... O que é isso? Será que essa gente do Supremo, da Polícia Federal, eles acham agora que tem um poder internacional sobre a opinião das pessoas que são de outros países? Isso é uma coisa inacreditável. Eu acho que essa questão da saída foi apenas uma questão intimidatória sobre o Sérgio Tavares, porque eles sabiam que não poderiam fazer nada. Eu só lembro o seguinte: a embaixada portuguesa no Brasil teve que intervir, perguntar o que estava acontecendo, e eu digo-lhe uma coisa: a maneira como terminou esse caso, de deixá-lo depois da detenção, ter que liberá-lo, para mim, isso teve um bastidor muito mais forte do que nós imaginamos. Eu sei quantas coisas aconteceram na Europa por causa desse caso. Houve muita gente se mexendo. Esse caso repercutiu em toda a Europa e nos Estados Unidos. E o governo brasileiro ficou às portas de mais uma crise diplomática pela detenção de um jornalista português. Agora, eu acho que quem deu a ordem, o príncipe Luiz Felipe, deputado, ele já fez um documento exigindo saber e convocar o ministro da Justiça para saber quem deu essa ordem, uma vez que o Sérgio Tavares estava sendo monitorado pela Polícia Federal. Bom, outra coisa que chama a atenção é o seguinte: ele tinha feito uma entrevista, talvez umas 2 semanas antes, com o ex-presidente Bolsonaro, que foi difundida na Europa, em que o ex-presidente Bolsonaro fala das perseguições. Mais uma vez se nota como a repercussão internacional do regime totalitário do Brasil incomoda essas pessoas. Então, seria esse o comentário que eu tenho a fazer. Obrigado, doutor Sepúlveda. Passar o comentário para Paulo Figueiró. O Brasil se envolveu em mais uma crise internacional aí, diplomática, né? É fato isso. A partir do momento que a embaixada portuguesa faz questionamentos para saber o que aconteceu por um jornalista ficar preso, detido por 3 horas, sendo que o jornalista afirmou que as perguntas foram feitas de cunho político, querendo saber o posicionamento político do jornalista. Ou seja, e sendo que a própria embaixada, o próprio governo federal, né, dá vistos para jornalistas da Europa por 90 dias, desde que não sejam remunerados aqui. Ele não deveria ter ficado detido. Mas é claro a intimidação, visto a repercussão de que o Sérgio Tavares tem fora do país com relação à entrevista com o Bolsonaro e com relação ao que ele vem demonstrando em fatos sobre o que acontece aqui no Brasil a respeito de perseguições políticas. Mostra os fatos, né? E isso é, mais uma vez, uma parte de um trabalho que vem sendo feito de uma direita mais organizada, né, que consegue, através das redes sociais, difundir o que está acontecendo aqui de forma mais clara. E o jornalismo feito pelo Sérgio Tavares demonstra isso, né? Outro fato que é muito escabroso por parte da Polícia Federal é que a Polícia Federal estava monitorando os passos de um jornalista e quase impediu que esse jornalista praticasse a sua função aqui dentro, contra um próprio parecer ali do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, né?
não à toa teve uma repercussão internacional muito grande. A gente sabe que o Glenn Greenwald, né, aquele jornalista que por muito tempo, ele não dá para dizer se é de direita ou esquerda, mas ele sempre trabalha pela liberdade de poder, contra a censura, né? Ele também repercutiu isso, o jornal polonês Visegrad também. O partido português, ADN, classificou como se fosse uma perseguição fascista de extrema esquerda que apoia o Lula, né? O que não deixa de ser verdade. Como é que você tenta silenciar um jornalista internacional de entrar num país que queria cobrir a maior manifestação que já aconteceu na história do país? Não pode calar e censurar assim jornalistas que vêm do exterior. Então, assim, o Brasil deu mais um passo a uma crise diplomática. Já estamos afundados em crises diplomáticas aí, né? Depois daquele posicionamento que também repercutiu no mundo inteiro, onde o Lula classificou o povo judeu, o povo de Israel, que está lá, como se estivesse, o governo de Israel, como se estivesse praticando um genocídio, palavra criada aí para classificar o que aconteceu contra os judeus na época em que Hitler, né, perseguiu e matou milhares de judeus. Então, nós estamos nos afundando, nos afastando cada vez mais dos países livres, né? Esse governo, a Polícia Federal, ela deveria ser indagada. É bom saber que existem parlamentares como o Luiz Felipe de Orleans Bragança, que vai fazer essa indagação. Precisa saber de onde veio essa ordem, né? Precisa também ir para cima da Polícia Federal e mostrar, olha, essa ordem ela não está de acordo com o que o próprio governo coloca na sua página oficial. Então, nós devemos... O país tem que pedir desculpas, os parlamentares têm que exigir que o governo, que os responsáveis por isso, peçam desculpas a Portugal. Peçam desculpas ao jornalista por ter feito esse ato que é um ato de um país de republiqueta tirânica de terceiro mundo. Exatamente, exatamente. Obrigado. Paulo, passar o comentário para a Lili Pacheco. Bom, acho que o Dr. Sepúlveda e o Paulo acabaram de falar assim, foram muito precisos no comentário deles. É realmente mais um caso de uma crise diplomática. Mais uma para a nossa coleção. O Lula é bom nisso. E é frustrante para a gente que está aqui no exterior, ouvir essas coisas, né? Eu ainda estava no CPEC em tempo real quando isso aconteceu, e o nosso amigo aqui da bancada, o Diogo Forjas, imediatamente me mandou várias mensagens. Na verdade, assim, eu estava me aprontando para ir embora do CPEC. Então, como era o último dia, eu tinha dormido até mais tarde um pouco, eu estava muito cansada. E aí eu acordei mais tarde, né? Quando eu acordei, peguei meu telefone para ver, tinham várias mensagens ali do que tinha acontecido com o Sérgio. Agora, uma que eu vou destacar aqui era do Diogo Forjas, porque o Diogo me mandou alguns áudios falando, Lili, se você ainda estiver aí, fala com alguém, né? Fala com alguém, leva esse conhecimento ao Rob, né, que é um parlamentar holandês na União Europeia, já falamos muito dele aqui também. E aí eu me encontrei com o Rob e peguei o telefone, puxei, mostrei as mensagens do Diogo, mostrei os prints, mostrei o Instagram do Sérgio, tudo ali em tempo real, e falei, olha o que está acontecendo. Ele falou, meu Deus, isso aconteceu agora no seu país. Eu falei, ele falou assim, a coisa tá muito feia mesmo. E aí eu virei e falei, você precisa espalhar isso aqui lá. Isso aqui tem que ser falado em plenário na União Europeia. As pessoas precisam trazer isso à tona. Isso aqui precisa ficar público. E como o Dr. Sepúlveda e o Paulo falaram, né? Já tem vários jornais aí mundo afora espalhando essa notícia. Porque, gente, é um absurdo tamanho. É um absurdo tamanho. Um jornalista que não é nem brasileiro. E foi esse o levantamento que o Dr. Sepúlveda... Foi esse o questionamento que o Dr. Sepúlveda fez aí, né? Quem agora o Supremo e o Lula pensa que são? Quem agora eles pensam que são? Que a PF agora tem direito de interrogar cidadão que nem do Brasil sabe? E eu sei que a PF, né, só está cumprindo ordens, mas... E eu já ouvi o outro lado de pessoas defendendo a PF, falando assim, não, a PF ainda é uma instituição
de credibilidade, uma instituição séria, uma instituição que que não está a favor deste governo, mas que é obrigada a cumprir ordens. Mas, gente, até que ponto, né? Isso dá para a gente muita insegurança. Nós que moramos no exterior e que estamos falando contra toda essa tirania, imagina se um jornalista português foi parado e a embaixada portuguesa teve que intervir. Imagina um cidadão brasileiro que volta ao país para ver a família, entendeu? E tá à mercê. Isso aconteceu com brasileiros. Isso aconteceu com uma senhora do sul da Flórida que recentemente foi ao Brasil e que já é americana. A PF parou ela. Ela conta, ela tem um vídeo, ela fez uma entrevista, se eu não me engano foi com o Paulo Figueiredo, eu não lembro exatamente com quem foi, mas eu vi o Leandro Ruschel também falando disso, e essa história aqui ficou bem famosa aqui na Flórida, né? Porque ela simplesmente era uma apoiadora do Bolsonaro, ela era uma apoiadora do pessoal, não é uma pessoa nem famosa, foi parada pela PF por causa de postagem dela, e é cidadã americana. Então pensem aí a insegurança, né? Quando a liberdade sai, gente, o primeiro sinal de uma tirania é o ataque à liberdade de expressão, é o ataque à liberdade de imprensa. O Sérgio é imprensa, o Sérgio é um jornalista. E além da liberdade de expressão dele ser resguardada, ele também tem que ter a liberdade dele como liberdade de imprensa. Mas, enfim, né? É um regime, mais uma prova, uma visibilidade internacional que vai ser muito bom para provar o nosso ponto e gerar uma pressão neste regime.